E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo e estamos aqui para mais um vídeo de cientificidade, hoje com a professora Tatiana Comioto, mais conhecida como professora Tati pelos seus alunos. E professora, você poderia falar um pouquinho do seu currículo para a gente? Claro, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui mais uma vez com vocês. Vou falar um pouquinho então da minha trajetória, ela é bastante longa porque eu já comecei faz bastante tempo também. Eu sou formada em licenciatura em pedagogia, foi a minha primeira graduação. Depois, logo em seguida, eu fiz especialização, lato sensu, em educação pré-escolar, que hoje em dia nós chamamos de educação infantil. E sempre pensei assim, vou trabalhar com crianças pequenas, que delícia e tal, eu vou abrir um jardim da infância, né? Mas o percurso foi totalmente diferente. Quando eu fiz o meu primeiro estágio como professora de educação pré-escolar, não deu muito certo, porque os alunos eram agitados e eu mais agitada ainda. Sim. Então, o que acontecia? Quando eles estavam calmos, eu os agitava. Aí eu disse, não, isso não vai funcionar. E ao mesmo tempo, eu comecei a dar aula para o pessoal que era adolescente. E aí eu achei super incrível. Eu disse, mas é com essa faixa etária que eu quero trabalhar. Quando eu terminei a minha especialização, eu logo fui fazer o mestrado em educação. E aí eu fiz o mestrado, junto com o meu mestrado, eu também fiz em nível de segundo grau, ensino médio, um curso de formação de professores. E foi, sem dúvida nenhuma, o que me deu a bagagem maior para eu ser professora. Ali que eu aprendi realmente como ser professora. A gente tinha muitas atividades práticas. Então, era um ano de teoria e 6 meses de atuação em sala de aula. Aí fiz o meu mestrado e logo em seguida vim morar em Joinville. Me casei e aí meu marido era daqui e a gente então começou a trabalhar. Fui procurar emprego, trabalhei com uma segunda, com uma terceira série e do ensino fundamental mesmo, nos primeiros anos, séries iniciais. E aí a professora gostou? Eu adorei. Essa faixa etária eu achava o máximo, assim. Concomitante, eu já comecei a trabalhar na graduação. Aí eu trabalhei na ACE, que é a Associação Catarinense de Ensino, no curso de pedagogia. Depois disso, trabalhei na Univille também, e aí comecei a trabalhar com várias licenciaturas. Eu trabalhava com a disciplina de Psicologia da Educação, que é a área que eu atuo até hoje, que eu adoro. E também trabalhava com a disciplina de Metodologia da Pesquisa. Depois eu fiz doutorado em Educação Científica e Tecnológica na UFSC, porque aí nesse momento eu vim trabalhar aqui na UDESC. Como é um centro de ciências exatas, eu achei que era interessante eu também voltar um pouquinho mais para essa área. Depois que eu terminei o doutorado, eu ainda fiz, agora recentemente, terminei em 2010, recentemente para mim, né? Claro, para vocês isso é muito tempo, mas eu terminei a faculdade, eu comecei a faculdade em 2010, terminei em 2015, de psicologia. A professora é a nossa primeira entrevistada que trabalha na área de ciências humanas. Eu queria saber um pouquinho como é a pesquisa da professora aqui na faculdade. Eu tenho projetos na área de ensino, tenho projetos na área de extensão e projetos de pesquisa. Nossa. Então, o projeto de ensino que eu tenho é voltado para a questão da monitoria da disciplina de Psicologia da Educação 1 e 2. Depois nós temos também alguns projetos de extensão. Na verdade, eu sou participante de um dos programas de extensão na matemática, que se chama Playground da Matemática. Nós temos um outro programa também, que é o Ensino de Ciências Matemática, Abordagens Interdisciplinares. Nesse programa, o meu projeto é produção de materiais didáticos para o ensino de Química. E além disso, eu tenho um outro programa que eu coordeno, que é a Menina dos Olhos, que é o jornal Momento Químico. Nós temos algumas facetas, né, alguns outros subprojetos dentro desse programa. Um é o jornal impresso, então nós tem aqui alguns exemplares que vocês também podem ver, que são muito interessantes. A gente tem isso que a gente distribui para os alunos e nós temos também o jornal que é colorido, que a gente não consegue fazer por causa da questão do custo. Aí a gente faz alguns exemplares só coloridos e que a gente fixa nos murais.
E esses outros em preto e branco são distribuídos aos alunos. Nós temos um blog também do jornal Momento Químico e a gente tem um outro projeto que é o Jornal Falado, que a gente quer fazer um podcast, mas esse ainda está engatinhando porque a gente tem algumas dificuldades ainda nesse nível. E é interessante que esses projetos eles estão diretamente relacionados com os alunos da graduação também, né? Exatamente. E além desse programa, a gente ainda tem mais um programa de extensão que se chama Sentido da Vida. Esse programa é um programa muito interessante porque a gente tem percebido ao longo dos anos que os nossos estudantes, não só da UDESC, mas de outras universidades, vêm apresentando níveis bastante elevados de depressão e também de ideação suicida. Puxa. É muito triste pensar nisso, né? Sim. E a universidade ela não pode ficar alheia dessa questão. Então, nesse programa, nós justamente queremos atingir a esses alunos que, de uma certa maneira, estão enfrentando essa dificuldade nesse momento. Nós temos duas modalidades ali. A gente tem uma oficina em que trata justamente dessa questão do sentido da vida, baseado em Viktor Frankl, e temos também palestras que a gente oferece e a roda de conversa. A roda de conversa é assim, os alunos se reúnem num determinado horário e aí aquilo que está emergindo, aquilo que é mais complicado para eles, aquele problema que eles estão enfrentando naquele momento, aquilo é discutido. E além desses projetos de extensão, a gente tem o projeto de pesquisa também. Nosso projeto de pesquisa se chama Práticas Educativas em Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias e ele aborda questões sobre teorias de aprendizagem, estratégias de ensino e recursos didático-pedagógicos. Nós temos uma bolsista de iniciação científica, ela atualmente é da matemática e ela desenvolve projetos relacionados a essa área. O projeto que ela está desenvolvendo agora é a análise dos memoriais da vida acadêmica. Sabe o que está acontecendo? A gente está vendo quais eram os teóricos da aprendizagem que os alunos mais enfatizavam. E aí ela está analisando isso. E eu trabalho também no mestrado. No programa de ensino de ciências, matemática e tecnologias. A Lorena trabalha com funções executivas, então ela está fazendo um projeto tentando relacionar como as funções executivas podem ser desenvolvidas dentro da perspectiva da matemática financeira. O Tiago vai trabalhar com experiências no ensino fundamental relacionadas à ciência, de um modo geral, não química específica, mas aquelas dificuldades que os professores normalmente, que são pedagogos, têm de trabalhar com questões mais voltadas para a área de ciências exatas. E o Jackson, que é o orientando mais antigo entre eles, ele trabalha com as questões afro-brasileiras. Então, como relacionar a cultura africana brasileira com as questões da ciência? Então, são projetos bem distintos, bem interessantes também, né? Muito bacanas também. Diversificados, né? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do que a gente produz em termos realmente de recursos, é só ir lá no LAPSE, que está aberto para todos vocês conhecerem um pouquinho das nossas produções também. Então, muito obrigado por falar com a gente um pouquinho. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo do Cientificidade. Foi! Muito obrigada também.